Então vamos lá, por que usar o material? Primeiro, desenvolver a propriocepção. Quando a gente coloca o material realmente ele facilita. E aí eu posso usar ele de diversas maneiras. Eu posso usar ele, por exemplo, palmar só numa mão e o outro sem. Depois inverte. Estou desenvolvendo a propriocepção da puxada. Então quando você está com o palmar numa mão, você tem que tentar o máximo de eficiência com o palmar na outra mão. Então está desenvolvendo propriocepção. A mesma coisa para o pé de pato. Posso usar o pé de pato num pé e depois o pé de pato no outro pé. Estou desenvolvendo a propriocepção de perna, né? Material em X, palmar na mão direita, pé de pato no pé esquerdo. Estou desenvolvendo propriocepção de coordenação, nado em X, né? Entra o braço, chuta a perna contrária. Entra outro braço, chuta a perna contrária, né? Então, estou desenvolvendo propriocepção. Então, primeiro, posso desenvolver muito esse aspecto perceptivo do nado, da técnica, que muitas vezes é mais importante do que o educativo, né? Eu sempre falo, se a gente não tem uma boa coordenação, se a gente não tem uma boa percepção, o educativo ele não vai ter a mesma eficiência. Vai fazer o educativo, vai ficar meio perdido ali, vai ficar rodando à toa, né? Então, propriocepção, o material ajuda muito nisso. Segundo lugar, o material ajuda muito na resistência de força. Por quê? Porque o material ele cria uma resistência maior. O pé de pato ele cria uma resistência maior, né? Porque ele é maior do que o nosso pé. Então ele cria uma resistência. O palmar cria uma resistência maior. O flutuador não parece, mas ele também cria uma resistência maior, porque ele fica no meio da perna, né? Então tem a resistência. Imagina que a perna está aqui no meio, tem uma resistência em cima e uma resistência embaixo. É uma resistência que ele forma. Mesmo alguns atletas sentindo que facilita, e eu sou um desses atletas que sinto que facilita, esse material ele cria uma resistência, né? Ele facilita a flutuação, mas ele cria essa resistência. Pranchinha, a gente pode usar a pranchinha lá na frente com o rosto na água, a gente pode usar a pranchinha aqui em cima do braço, com o rosto fora da água, vou ter que trabalhar mais perna, mais força, né? Porque o quadril tende a cair. Eu posso usar a pranchinha de pé, né? Então a prancha vai ficar de assim. Então eu crio uma resistência maior, posso fazer trabalho de força, de resistência de força. Então olha só quanta coisa o material. Então ele desenvolve a resistência de força, propriocepção e resistência de força. E aí tem um outro ponto que é um dos pontos que eu mais gostei de aprender na época com a Esther Nunes, que foi, o Perso colocou o snorkel. Pô, o snorkel você coloca o snorkel, né? A Thaís Santana tem treinado muito com o snorkel, que ela tem focado muito na técnica. Por quê? Você usa o snorkel, você tá o tempo todo sem respirar. Então você está visualizando a sua braçada ali. Além de visualizar a sua braçada, você está conseguindo trabalhar a braçada sempre com a frequência que você quer. Com mais frequência, com menos frequência, nadando mais alongado. E o tempo todo paradinho, sem quebrar com a respiração. Então é um baita no material também. Fora que você está trabalhando a coordenação da respiração, que você pega pela boca, solta o nariz, ou pega a boca e solta a boca. Então você trabalha essa coordenação. Quem faz a virada mais ainda, porque durante a virada entra água no snorkel, se não tem a habilidade de segurar e soltar depois, vai engolir água. Então assim, mais uma coisa que o material ajuda muito. E vocês podem ver nos vídeos ali do Márcio Latuf, que é o técnico do Unisanta, ele divulga bastante os treinamentos lá do pessoal que é dos profissionais, eles usam muito snorkel, né? Bastante material. Então, além da propriocepção, o trabalho de resistência de força. E aí entra no terceiro ponto, que como eu estava dizendo, né? Me cortei aqui, que é o ponto do você desenvolver a estratégia de prova. Eu gosto muito disso, estratégia e ritmo, que são os dois pontos assim, mais diferenciados que eu senti na época e que eu utilizo muito isso com os atletas, que é, vamos lá, estratégia de prova. Por exemplo, vou nadar uma prova de maratona aquática, a largada eu estou descansado. Então se o atleta está descansado, não precisa nadar na frequência de braçada. Uma frequência alta de braçada, o atleta está tirando a força e compensando com o giro, né? Como eu já citei em outros exemplos, é como se fosse na bicicleta. Você pedala numa reta, numa marcha mais pesada, e aí quando começa a subir, você tira a força e pedala numa marcha mais leve. Então é isso que acontece quando você trabalha com uma frequência maior. Então uma frequência maior de braçada é uma estratégia de prova, porque o ideal é você trabalhar com força.
Primeiro a gente desenvolve a força e depois a gente desenvolve as estratégias, né? As ferramentas que a gente pode utilizar. E aí você pode desenvolver isso no treino. Então vamos lá, vamos analisar uma prova. Então na prova eu largo descansado, não tem porque trabalhar a frequência alta, eu trabalho mais na força, né? Se eu quero trabalhar mais na força, eu posso iniciar uma série com palmar. Estou utilizando força no braço, que é o que eu vou fazendo no início de uma prova. Então eu posso começar uma série com palmar. Depois que eu fiz essa força, né, que o atleta já se encaixou num pelotão, saiu daquela muvuca, ele vai entrar numa coordenação de nado, vai reduzir o ritmo, vai entrar numa coordenação de nado. Então, um segundo passo da série é nadar sem material, porque aí trabalha a coordenação do nado, coordenação de ritmo de pernada, coordenação de respiração, uma intensidade um pouco mais leve, nado completo. Fiz palmar, depois o nado completo. Palmar, força, depois uso o nado completo, né, para poder desenvolver a coordenação. E aí, já está depois do meio da prova, começo a ficar um pouco mais cansado, né? O que eu preciso? Não tenho mais tanta força, preciso de giro de braçada. Pum, flutuador. Coloco o flutuador e trabalho com uma frequência de braçada maior. Já que eu não tenho a perna para usar, eu posso com o flutuador desenvolver uma frequência de braçada maior, tirar um pouco a força e girar mais o braço, porque não tem a perna ali para quebrar o ritmo, para quebrar a coordenação. E aí, beleza, desenvolvi isso. E o último passo, final de prova, o que a gente faz para levantar o nado? Trabalho de perna. Por que o velocista usa muita perna? Porque a perna é o motor, levanta o nado, né? Então, joga para a perna. Então, pé de pato. Desenvolve a propriocepção e a resistência de força com o pé de pato. Olha que legal. Montou uma estratégia de prova com material. Vamos lá, óbvio. Isso não é para usar todo o treino, toda hora, mas pelo menos uma vez por semana eu adoro fazer esse tipo de trabalho com meus atletas, tá? Então, palmar para começar, porque eu vou usar força. Nado para coordenar. Flutuador para aumentar a frequência de braçada. Pé de pato para dar ênfase na perna. Moçada, extremamente motivante, extremamente eficiente. Eu garanto para vocês que é muito legal esse tipo de treino. Gosto muito de fazer com os atletas. E óbvio, você pode fazer uma variação, né? Você pode variar o material de acordo com a estratégia. Bom, eu não quero começar com mais força, quero começar com mais perna. Começo a série com o pé de pato e quero terminar com mais força. Coloco o final da série com o palmar. Então vai da criatividade, vai da estratégia de treino, né? Vai de tudo, tá certo? Vai de tudo isso. Então, moçada, muito legal. E aí um terceiro ponto que é muito legal é a questão da transferência do material para o nado. Esse é muito legal, porque o material ele te dá a propriocepção de trabalhar com mais força, né? Olha que legal, o Felipe Cardial, a Rebeca, a Carol, todo mundo colocando que é motivante, né? Então, vamos lá, outro tipo de trabalho que é muito legal é essa transferência, a transferência da técnica para usar o material. Então, você pode começar lá, vamos supor, vamos fazer 12 de 50, 4 de 50 com pé de pato e palmar. Depois 4 de 50 só com pé de pato, já tirou o palmar, e aí tem que tentar manter o mesmo número de braçada, a mesma aplicação de força, o mesmo ângulo de braçada. Tira o pé de pato, os últimos 4 sem pé de pato. Então, ó, 4 com pé de pato palmar, 4 só pé de pato e 4 nadando. O primeiro passo desse exercício é você tentar manter o número de braçadas, manter a eficiência. O segundo passo é você tentar manter a mesma média tirando o material. E aí tem que ter um domínio danado, porque você imagina, você começa a série com pé de pato e palmar. E depois você fecha a série sem material. Isso é, se você não começar com bastante qualidade técnica, então nadando devagar com qualidade, e não finalizar com a mesma qualidade técnica, só que aplicando mais força e mais ritmo, não vai conseguir segurar ao mesmo tempo. Então é uma série de transferência. E aí essa transferência pode ser simplesmente para aumentar a percepção,
ou pode ser para aumentar a percepção e o ritmo também. E outro treino também, que eu até postei essa semana, né, que foi ali teve duas partes do treino, né. Na primeira parte foi lá, agora eu não lembro de cabeça, mas se eu não me engano foi 8 de 50, isso mesmo, 8 de 50 braço palmar, depois 4 de 100 braço palmar para a mesma média. Então se eu nadei para 36 eu tinha que segurar 1,12 no 100, né, porque 36 mais 36, e depois um de 400 com o pé de pato palmar, mesma média. Então eu tinha que segurar 1,12, 1,12, 1,12, 1,12, 4,48 ou 4,50, né? Então é um outro tipo de trabalho que dá para desenvolver. E aí na segunda parte, né, tinha um trabalho lá de séries de 100 sem material, era 4 de 250 sem o material. Então começa já na parte mais difícil, depois eu facilitava. Era 1 de 1000 braço, né, no meu caso o braço desenvolve, e depois 1 de 2000 com pé de pato, sempre segurando a mesma média. Então o que eu quis nesse trabalho? Eu comecei nadando, né, encaixando a posição, a qualidade técnica, o ritmo que eu queria. Depois usei o flutuador para desenvolver a resistência de força e o ritmo de braçada, de frequência de braçada. E finalizei com o pé de pato, que é para desenvolver a qualidade, né, e a eficiência da perna, que ficou mais fácil ainda. Então a série nesse caso ela foi facilitando. Então pessoal, se o objetivo do treino é trabalhar um final de prova, a gente vai dificultando. Se o objetivo do treino é trabalhar a qualidade técnica, a gente inverte, começa sem material e termina com material, porque assim eu mantenho uma qualidade técnica ótima. Se a ideia final de prova, é ritmo de prova que vai ser sem material, começa sem material, começa com material e termina sem material. E lembrem, vai dar eficiência, vai dar percepção, vai aumentar o rendimento de vocês, vai dar resultado, tá? Vai ajudar muito no trabalho mental, porque vocês vão ter uma estratégia montada, baseada no material. Vocês vão ter essa estratégia na prova. Pô, tô sem material, mas eu vou sair na força, vou encaixar a coordenação, vou aumentar a frequência de braçada e vou aumentar meu ritmo de perna, porque eu treinei isso, eu usei isso com material e agora eu estou usando isso também sem material, tá? Então olha só, material é muito legal, material é muito motivante e o material ele tem resultado, tá? Então quem tem aquela ideia de que material ajuda, material facilita, realmente ele ajuda, ele facilita, mas se souber trabalhar bem feito o material, ele cansa igual e ele dá resultado igual.